quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra o conselheiro Anselmo para relatar. Apenas, conselheiro Anselmo, eu solicito a Vossa Excelência, eu tomei conhecimento que dois processos que estão pautados para hoje, especificamente o processo TC 9337/2010 e o processo TC 10.990/2004, eles teriam parecer meu quando membro do Ministério Público de Contas, motivo pelo qual eu solicito a Vossa Excelência que, em razão do meu impedimento e da impossibilidade de completar o quórum, a gente possa ou adiar para a semana que vem. Façamos isso, então, adiamento para a próxima sessão ordinária. Os processos 9337 de 2010 e o processo 10.990 de 2014. Feito o registro. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, ofício junto à Corte, Excelência, tenho processos de aposentadoria, reforma, transferências e assemelhados, e assim faço a leitura tradicional, onde cito apenas o número do processo e o interessado beneficiário. São eles: processos de reforma com proventos integrais, processo 2011 de 2016, José Nilson de Castro; processo 1662 de 2016, Aguinaldo Davi Silva; processo 1664 de 2016, Edilson Rodrigues de Lima; de transferência para a reserva remunerada, processo 1021 de 2016, Edmilson da Silva Barros; processo 6703 de 2015, aposentadoria, Anísio Augusto dos Santos; 13107 de 2014, Zuleide Maria Conceição de Lima; e, por derradeiro, o processo, desculpem, eu vou terminar aqui e já peço aqui uma nova, já dou notícia de uma nova situação. E, por último, processo 16114 de 2003, Maria de Lourdes da Silva. Eu queria só fazer aqui um reparo quanto ao processo 93... Desculpem, processo... Não, correto, é isso mesmo. O meu reparo vai ser outro processo. Então, Excelência, esses processos aqui relatados, recentemente retirado de pauta que ia na mesma toada, em processos com a mesma razão da análise, inclusive, trago os votos, tendo em vista que analisada os autos, as manifestações constantes, as documentações nele apresentadas, que seguiram os procedimentos adequados e também obedeceram à legislação no que refere às suas concessões. Assim, eu trago meus votos pelo registro, na forma regida maiormente pela Constituição do Estado. É o tempo em que também faço a cientificação dos gestores dos órgãos de origem, da Secretaria da Gestão Pública, se ainda aplicar, para aplicar ao caso, da Polícia Militar, evidentemente, e dos institutos de previdências respectivos. Aqui, no caso, provavelmente, acredito que só mesmo o do Estado, sobre o teor desta deliberação e também com relação a este último, ao órgão de previdência, da informação da realização de
da eventual compensação previdenciária a respeito e também quanto à guarda da documentação original que guarnece os autos. Recomendar essa aqui eu vou retirar essa observação, já que foi retirada de pauta, então, no mais, publicizar essas decisões para os seus efeitos legais. São os meus votos, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público de Contas. Eu reitero todos os pareceres que foram exarados nos processos relatados, todos eles pelo registro. Em discussão, não havendo discussão em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente, eu aproveito o ensejo para retirar de pauta o processo 13.600 de 2016, que aqui é uma aposentadoria, que apesar de estar aqui completamente instruído, né, por assim dizer, inclusive com as manifestações jurídicas pertinentes, ou a manifestações pertinentes, nós, olhando os autos, nós não verificamos a publicação do ato concessório, publicação formal. Em razão disso, nós estamos retirando de pauta para fazer essa verificação com mais concretude, ver se tem algum processo que seja a cópia desse, tramitando pelo tribunal, e, se for o caso, até diligenciar solicitando do órgão ou do ente ou do gestor competente para sanar essa possível irregularidade. No mais, agora eu trago processos de análise de gestão, o resumo. Resumo que está na sua mão. Trago o processo 398 de 2014, que é um contrato de número 1 de 2013, celebrado entre o município de Pão de Açúcar e a empresa Nativa Construções Limitada, em que o objeto da contratação por a execução de obra de engenharia referente à construção de 3 quadras poliesportivas no valor de aproximadamente R$ 1,5 milhão, que, constando aqui com a atuação ministerial, observou uma situação que, no seu entender, não era obstáculo para que se fizesse o registro dos autos e, conforme a documentação aqui apresentada e a manifestação do órgão ministerial, trazemos o voto no sentido de julgar regular, registrando-se, evidentemente, com a ressalva necessária, o contrato em apreço, em função do que dispõe o artigo 38 do Estatuto Licitatório Nacional, publicizando a decisão para os seus efeitos legais. Eu gostaria de ler todos, parece que não fogem dessa situação, e qualquer dúvida ou qualquer situação diferente do que aquela avalizada pelo Ministério Público, nós tentamos fazer os esclarecimentos devidos. Trago o processo
2176 de 2014, que é o registro de uma ata resultante de um pregão presencial, aqui no valor de 73 mil, já lá posto, que deu cujo objeto foi a aquisição parcelada de material gráfico. Também o contratante é o município de Pão de Açúcar e o contratado é Yara Alves Oliveira, ME. Da análise da documentação que dá substrato à formalização e também o entendimento ministerial, trazemos votos no sentido de que resolvamos julgar regular esse registro para os seus fins de direito, publicizando a competente decisão. O processo 14.422 de 2013 é novamente o registro de uma ata, análise da legalidade do registro de uma ata resultante de pregão presencial para aquisição de gêneros alimentícios, cujos valores é assim estratificado em R$ 119.400, R$ 422.000, cerca de R$ 68.500, no total R$ 609, feito, ajustado, feita o registro pelo município de Pão de Açúcar, tendo havido essa cotação das empresas, respectivamente, Nordeste Distribuidora de Alimentos Limitada, Irmãos Torres Limitada, Thaís dos Santos Ferreira. Tendo em vista a documentação que guarnece os autos e o entendimento ministerial, que também acompanho, trago o voto para que se julgue regular os procedimentos levados a efeito nestes autos, com a publicização para os seus efeitos normais, apropriados. No mais, aproveito a oportunidade também, Excelência, para adiar o processo 1514 de 2004, que nós pedimos para fazer um ajuste e ainda não terminou, então eu faço também o adiamento para a próxima sessão ordinária, 1514 de 2004. Excelência, esses são os processos de análise de gestão. Feito o registro, com a palavra o Ministério Público de Contas. Eu gostaria de dividir a manifestação em duas partes, tendo em vista que dois processos, eles têm manifestação do Ministério Público de Contas pela regularidade, sem nenhuma condicionante, e em um dos processos, a manifestação é pela regularidade com ressalva. As atas de registro de preço, objeto dos processos 14.422/2013 e 21.76/2014, a manifestação do Ministério Público que consta dos autos é pela regularidade. E em relação ao processo 3986/2014, a manifestação se deu no sentido da regularidade com ressalva, uma vez que não consta do procedimento licitatório parecer da Procuradoria Jurídica, né, do município. Então, em se tratando do descumprimento de uma previsão expressa da Lei de Licitações e que visa justamente a evitar erros mais grosseiros, né, e nesse sentido foi feita a manifestação pela regularidade com ressalva, requerendo-se a recomendação à gestão municipal de que, em outras ocasiões, observe aquilo que está legalmente disposto.
Em discussão. Senhores, eu só estou consultando a legislação. Eu tenho dúvida se a gente poderia efetuar o registro do ato sem o parecer da Procuradoria quanto à legalidade das minutas contratuais e do edital de licitação. Estou consultando a legislação. O Ministério Público poderia me ajudar quanto ao artigo que foi descumprido? 31. Deixa eu olhar. Não, 130. Expressamente não parecia. Acho que seria o 38? Acho que é o Se não me 38. falar a memória, acho que foi o 38. E pelo menos parece-me que houve essa correspondência. Embora o procedimento administrativo tenha os seus requisitos bem mais à frente que o artigo 38 na Lei de Licitações. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui com facilidade. É o parágrafo único do artigo 38 encontrado aqui. Ele condiciona: devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração, tanto as minutas de editais como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes. Desse modo, Excelência, eu vou pedir vista dos autos. Estou pedindo vista só do processo 3986/2014. Continue a discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator quanto aos demais. Excelência, tenho agora votos de sancionamento. Também vou fazer a leitura célere, quando digo o número do processo, o objeto, a causa do eventual sancionamento e o gestor responsável. Com relação ao município de Tanque d'Arca, nos processos 6720 de 2016, todos ao gestor maior do município, trago sanção no valor de 100 trupe falso, tendo em vista o não envio no prazo da cópia integral do processo administrativo que deu origem ao pregão número 17 de 2014. Também no processo 6750 de 2016, pelo não envio de cópia integral do processo administrativo que deu origem ao pregão credencial número 1 de 2015 e, evidentemente, da ata registrada número 1 de 2015. Aqui no valor também de 100 trupe falso. E no processo 6721 de 2016, pelo não envio de cópia integral do processo, na verdade, do procedimento administrativo que deu origem à tomada de preço 1 de 2015, valor da sanção, seu patamar mínimo também de 100 falsos. Todos esses processos, Excelência, o gestor não apresentou defesa. Permaneceu inerte. No processo 18071 de 2011, eu trago sanção
de sempre falso pelo não envio do balancete Fundeb de julho de 2010. Isso com relação ao município de Colônia Leopoldina. Com relação ao município de Carneiros, trago também sem defesa este processo 18075 de 2011. Trago com relação ao município de Carneiros, no processo 1708 de 2015, aqui a sanção é para o gestor da Previdência da municipalidade. No processo 1708 de 2015, o não envio da segunda remessa SICAP, no valor de 100 falsa, processo sem defesa. No processo 6347 de 2016, pelo não envio da sexta remessa SICAP, a segunda remessa anterior se refere aos meses de março e abril de 2014 e essa sexta remessa aos meses de novembro e dezembro de 2014. O valor é de 100 falso e aqui o gestor também não apresentou defesa. Com relação ao município de Inhapi, ao gestor da Câmara Municipal, eu trago o processo 13614 de 2014, sanção de 100 falso em processo sem defesa pelo não envio da primeira remessa SICAP, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014, assim como ao gestor do Fundo de Assistência Social de Inhapi, no processo 1716 de 2015, trago sanção de 100 falso pelo não envio da segunda remessa do SICAP, referente aos meses de março e abril de 2014, processo também sem defesa. Por derradeiro, quanto a Inhapi, trago o processo 5709 de 2015, esta sanção relativa ao gestor do Fundo Municipal de Saúde, pelo não envio da sexta remessa SICAP, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014, no valor mínimo de 100 UPFAL, processo também sem defesa. Por último, trago com relação à Canapi, no processo 3783 de 2017, ao gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, o valor de 100 UPFAL pelo não envio da prestação de contas referente ao exercício de 2014, sétima remessa aqui consolidado. Este aqui. Também processo sem defesa, tendo em vista que as situações elas estão subsumidas na legislação que rege a matéria, então condutas possíveis de sancionamentos, assim trago o voto para que, com base nos artigos 45 e seguintes, especificamente 48, inciso 2º de nossa lei orgânica, e também nos normativos que adornam, que é o regimento interno, que é a Instituição Normativa 2 de 2003, a Instituição Normativa 2, a Resolução Normativa 2 de 2003, a Instituição Normativa número 2 de 2010, eu trago estas sanções, cientificando os gestores para que façam o recolhimento 15 dias após o trânsito em julgado, alertá-los que, se assim não fizerem, os respectivos títulos executivos poderão ser encaminhados ao órgão competente para execução, remeter ao FUNCONTAS os autos para o cumprimento dessas deliberações que forem de sua competência, evoluir os autos após isso ao gabinete do relator para o acompanhamento do pagamento das sanções e outras providências que se fizerem necessárias e publicizar as competentes decisões.
São os meus votos, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Tendo em vista que os processos foram relatados em lista, eu vou dividir a manifestação em duas partes, tendo em vista a necessidade de manifestações diversas em relação a todos os processos que foram relatados e um único que vou fazer em destaque. Em relação a todos os processos, à exceção do 18.075/2011, eles não tramitaram pelo Ministério Público de Contas e, partindo da premissa de que houve a notificação regular dos gestores e de que houve a indicação objetiva do fato gerador e eles, uma vez notificados, não trouxeram defesa que pudesse desconstituir esse fato, o Ministério Público se manifesta pela aplicação das sanções. Já em relação ao processo 18.075/2011, considerando a data de instauração do processo, surgiu questionamento sobre uma eventual prescrição. Então, eu consultei o processo, que está digitalizado, e vou fazer aqui o relato para poder concluir ao final. Ele diz respeito ao envio intempestivo de um balancete de julho de 2010, então o descumprimento teria se dado em agosto de 2010. Considerando o descumprimento em agosto de 2010, se for considerada a causa interruptiva da abertura do processo como forma de apuração do fato, nós teríamos a interrupção da prescrição em 9 de dezembro de 2011, com que teria que ter havido citação até 9 de dezembro de 2016. Se não for considerada a causa interruptiva da instauração do processo, teria de ter havido a notificação até agosto de 2015. Só que, consultando o processo digitalizado, há duas certificações nos autos de que não foi possível encontrar o gestor. Em 18 de abril de 2016, informa que ainda não houve a citação do gestor e é determinada essa providência. Se não for considerada a causa interruptiva, já teríamos aqui a prescrição. E em 4 de junho de 2018, consta dos autos um despacho no sentido de que foram frustradas as tentativas de localização do gestor. Então, além da questão da prescrição, que nós vemos aqui configurada, surge também a dúvida se houve a citação regular ou se ele realmente não foi localizado, com o que também a gente não poderia evoluir para uma conclusão de que ele não se defendeu, se ele não foi devidamente notificado. Então, são essas as considerações que eu faço, e tendo em vista que em 2018 tem a informação de que ainda não teria sido localizado o gestor, ainda não teria sido feita a notificação, eu acredito, eu não tive acesso a todos os elementos dos autos, porque o processo digitalizado ele tem somente os despachos do gabinete do conselheiro Anselmo, ele não tem os atos intermediários. Não tem nada? Não, os atos intermediários, assim, de tentativa de notificação, de AR, não tem nada. Então, eu só estou me baseando no que está certificado. E com base no que está certificado, a manifestação seria pela prescrição, nesse caso, considerando a prescrição quinquenal. E sabendo do entendimento de Vossa Excelência, de que não seria o caso de prescrição, eu estava fazendo uma consulta até para me fundamentar em relação a uma outra situação, que seria a ocorrência de sucessivas causas interruptivas nesses processos, já que o processo civil ele admite somente uma causa interruptiva. Mas como aqui a gente tem uma lei específica, eu quis me aprofundar para ter certeza sobre a minha posição em relação a esse ponto e acabei chegando em um parecer da AGU que traz uma explicação que eu achei muito salutar para trazer aqui e a gente tentar uniformizar esse entendimento aqui em relação à prescrição, à decadência, causas interruptivas. Eu peço licença para ler o que tem aqui no parecer, na orientação jurídica normativa número 28/2011 da Procuradoria do IBAMA. A pretensão punitiva da administração é tema que dá ensejo a diversas discussões, inclusive no que se refere à natureza do prazo, se prescricional ou decadencial. O fato é que, por objetivar a constituição de uma nova situação e por se referir à potestade do poder público, os prazos disciplinados para a conclusão do processo administrativo de apuração da infração mais se assemelham a prazos decadenciais do que a prazos prescricionais.
prescricionais. No entanto, considerando que a pretensão da administração de punir o administrado somente surge no momento da constatação de uma conduta infracional praticada por este, e tendo em vista que a aplicação da sanção somente é possível após a conclusão do procedimento administrativo, correta a opção da Lei 9873/99 de denominar como prescricionais os prazos incidentes no processo administrativo de apuração da infração e consolidação da sanção. Trouxe isso só a título ilustrativo, já que é uma discussão recorrente, e a manifestação seria nesse sentido, com base do que foi possível extrair do processo digitalizado. Excelência, eu pediria aqui a palavra. Provavelmente a senhora, não sei se tem a cópia do despacho, realmente o único despacho que eu encontro aqui é o despacho de folha 4, que provavelmente deve estar no sistema integrado modular. O processo, fisicamente, ele está aqui instruído completamente. Eu só queria... deixa eu verificar do que está esse despacho da folha 4. É apenas um despacho encaminhando o Fundo Contas em decorrência da ausência de citação do gestor. Aí vem os procedimentos de praxe, o ofício, e, por incrível que pareça, eu não vejo mais nenhum outro despacho eletrônico. Tem sim um memorando, mas despacho eletrônico eu não vejo mais nenhum. Só vejo, tem mais um, que é o último, de folha 17, que é, na verdade, um despacho do Funcontas encaminhando eu acho que é esse que a senhora se refere, é esse do Funcontas, em que encaminhe-se os autos do gabinete relator para procedimentos posteriores, haja vista serem frustradas as tentativas de localização do gestor. Só que é um despacho, mas antes desse despacho, Excelência, como realmente foram frustradas as tentativas, o gestor ele foi citado por edital, tá? E também em publicação no jornal. E aqui a publicação do jornal é em 3 de agosto de 2018 e o jornal é o jornal Tribuna Independente, tá? É só para esclarecer essa questão quanto à citação, se este procedimento foi levado a efeito. E foi. Houve citação, Excelência? Por edital. Por edital. Isso. Aí, conforme consta aqui, também publicação em Tribuna Independente. 2018, tá. Mas aqui quero esclarecer que a citação por edital ocorreu no dia 18 de maio de 2018, às folhas 11, e no jornal Tribuna Independente, no dia 3 de agosto, também de 2018, às folhas 16, tá? Ok. E aí, discussão? Presidente, o Anselmo, eu tenho uma dúvida aqui que Vossa Excelência citou esse de 2011 e um outro também de 2011, ou estou enganado, que eu não estava encontrando aqui na pauta. Não, eu posso verificar aqui se... Só foi esse de Algum 2011? de 2011 foi só esse. Só isso? Só. Certo. O mais antigo que eu tenho aqui é janeiro e fevereiro de 2014. Pode ser 2011. Certo. Obrigado, senhor conselheiro. Eu gostaria de fazer uso da palavra apenas para esclarecer meu entendimento quanto a essa matéria, que é um entendimento que eu já venho reiteradamente reproduzindo nos julgamentos que foram feitos no plenário. Eu acho que o descumprimento do prazo do calendário de obrigações, ele gera o surgimento de 2 prazos. Ele gera o surgimento de um prazo prescricional, de uma pretensão punitiva, e ele gera o surgimento de um prazo decadencial. O prazo para que a administração pública possa praticar o ato que venha a dar surgimento ao processo persecutório. Esse sim, um direito potestativo, né? Quanto à pretensão
punitiva, também tenho assentado o entendimento que, indo processualmente falando, a única causa que pode gerar a interrupção desse prazo prescricional seria a citação ou notificação válida do gestor. Desse modo, como a citação válida só ocorreu em 2018, é natural que eu entenda que esteja prescrito, apesar de que não existe decadência, pois o direito potestativo ao surgimento, né, a portaria que deu surgimento ao processo administrativo foi exercido dentro do prazo de 5 anos. Essa linha eu venho defendendo como a mais correta, né, no meu entendimento, nos julgamentos que já foram proferidos em processos desse tipo no plenário e agora pela primeira vez na segunda Câmara. Portanto, continua em discussão. Excelência, eu mantenho os argumentos que já expus aqui na Câmara e também no Pleno. Forte em todos os argumentos orais, escritos, mas ainda insistindo que, uma vez em exercício, o poder jurídico, e não seria poder potestativo, por assim dizer, não seria nem objeto nem de prescrição e nem de decadência. Ainda mais naquela insistência minha, assim, com toda a petulância de contrariar um entendimento de um ministro do STF, mas que o Tribunal de Contas ele tem uma competência constitucional. Ele pode até regular atividades de um particular, mas nunca no particular no sentido, vamos dizer assim, estrito da palavra, sempre um particular interesse público, ou até no particular de forma reflexa, quando este é contratado. Mas ainda assim, ele fica ali, vamos dizer, com aquele peso, com aquela obrigação de submeter às regras de direito público. Tanto é que até sanções, eventualmente, disciplinares, podem ser aplicadas a eles em eventual descumprimento contratual, apesar de ser um terceiro, um particular. Nesse sentido, é que eu assim, me custo a aceitar a questão que o tribunal trate o poder do tribunal seja ou advenha de um poder de polícia, tendo em vista que o poder de polícia ele tem uma finalidade, que é regular determinados bens, interesses, serviços, situações, em prol do cidadão até do próprio Estado. Tá, mas não é essa a competência que eu entendo oferida pelo Tribunal da Constituição. E, assim, na falta de normativo específico, tendo em vista que, mais uma vez, eu continuo, porque está lá posto, expresso, que tratar de competência e prescrição é competência privativa federal, da União. Como nós não temos normativos, um normativo legal específico tratando do tema, sob pena de invasão de competência constitucional, nós deveríamos utilizar o que está posto lá no Código Civil, suplantado essa história de que não se aplica nem prescrição e decadência, que se fôssemos aplicar o prazo prescricional, se aplicasse o que está lá constando do Código Civil. Agora, eu entendo que o mais correto, inclusive conversando com outros julgadores de outros estados, que esse problema, de certa forma, foi solucionado, e até, olha, a gente tinha muito problema parecido com o que você fala, nós solucionamos com a normatização. Aí eu ficaria totalmente rendido, tendo uma normatização, evidentemente, através de lei, né, para regular, e ainda assim, obedecendo ao competente para tratar da matéria originalmente. Nesse sentido, eu não vou mais falar outras situações, mesmo porque a minha posição é conhecida de Vossas Excelências.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão e votação, conselheiro Alberto. Bom, quanto a esse processo específico, né, que é o 18075 de 2011, eu já acompanho a posição desse tribunal já há algum tempo, né, e também as ponderações do senhor presidente quanto à prescrição. Os demais acompanham o relator. Também estou acompanhando o relator quanto aos demais e votando pela prescrição quanto ao processo 18075/2011. De modo que proclamo o resultado por unanimidade quanto aos demais e quanto ao processo 18075, ficou vencido o relator com voto divergente proferido pelo conselheiro Alberto. Excelência, sendo assim, eu acredito que minha pauta de hoje esteja esgotada. Conselheiro Alberto, para relatar. Senhor presidente, não tenho pauta para hoje. Senhores conselheiros, senhora membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente a relatar trago em mesa o processo 7481/2016, que se trata de um pedido de vista em processo de relatoria do conselheiro Anselmo Brito. O conselheiro Anselmo trouxe voto pela aplicação de multa no valor de 100 UPFAUs, em razão do não envio por parte do prefeito do município de Atalaia de processo administrativo referente à desapropriação de terreno da propriedade do senhor João Lira. Eu solicitei vista dos autos, o Ministério Público se manifestou por escrito pela atipicidade da conduta, parecer do procurador Rafael Alcântara, e o Ministério Público de Contas também se manifestou em mesa pela atipicidade da conduta. Eu estou, de forma bem resumida, trazendo voto acompanhando a manifestação do Ministério Público de Contas. Entendo que, apesar de conferirmos uma interpretação extensiva ao item contratos do calendário de obrigações, essa interpretação ela abarca apenas e tão somente instrumentos congêneres, ficando de fora, portanto, os atos de desapropriação próprios, né? Aqueles em que a desapropriação é feita de forma compulsória e mediante o surgimento de processo judicial para definição do valor que foi ofertado pela administração pública. Aqui cabe fazer uma distinção. Existem dois tipos de procedimentos que são gerados a partir do decreto expropriatório. Existe um procedimento em que o particular aceita o valor ofertado pela administração, e nesse caso estaríamos diante de uma contratação propriamente dita, em que há conjunção de vontades entre as partes. Quando o particular não aceita esse valor ofertado, a administração pública ingressa judicialmente com uma ação chamada de desapropriação para compelir essa transferência voluntária através do Poder Judiciário, processo em que se discute o valor que foi encontrado, o justo valor em que a administração oferta ao particular. No caso específico dos autos, eu estou entendendo que, por se tratar de desapropriação propriamente dita, não se aplicaria, fugiria completamente à lógica da fiscalização, a fiscalização de um ato judicial, e estou excluindo, portanto, a tipicidade da conduta para fins de aplicação de multa
pelo descumprimento do calendário de obrigações. Há um segundo elemento também nos autos, que foi encontrado pela minha assessoria, de que o gestor teria falecido no transcurso do prazo, no transcurso da relação processual. Eu tenho muito forte em mim que o falecimento, isso é expresso na legislação, que o falecimento é causa de extinção da punibilidade quando se trata de matéria penal. Todavia, eu tenho algumas dúvidas quanto à aplicação dessa causa de extinção de punibilidade quando se trata de processo administrativo, né? Todavia, nós, em que pese não ter uma posição madura quanto a este ponto específico, nós colacionamos, nós transcrevemos o artigo 3º da Resolução 178/2005 do TCU, segundo a qual o Tribunal, mediante proposta do relator, da Unidade Técnica ou do Ministério Público, poderá rever de ofício o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação. Estamos também com fundamento, com base neste entendimento do TCU, ratificando, por 2 motivos, a não aplicação de multa ao gestor pelo não envio de processo de desapropriação. Como eu estou votando, fica facultada a palavra ao Ministério Público, já se manifestou nos autos, mas querendo fazer uso da palavra, Vossa Excelência tem muito a acrescentar. Primeiro, tratando do parecer que consta dos autos, né, em relação à tipicidade da conduta, eu entendo que, em se tratando de sancionamento, o gestor deve ter a plena consciência daquilo que pode ensejar a ele um sancionamento, não é? Assim como ocorre no direito penal, o fato típico ele tem que estar previamente disposto de uma forma compreensível para que o gestor não acabe incorrendo numa irregularidade, numa infração, sem que nem tivesse conhecimento. Em relação ao falecimento do gestor, em outras oportunidades, nós já tivemos esse posicionamento em relação ao processo FUNCONTAS, em se tratando de sancionamento. Existe uma discussão acerca... Quando há dano ao erário, não há essa discussão, porque ele entra na sucessão, né? Mas, em relação a processos FUNCONTAS, nós já adotamos um posicionamento em outras situações, no sentido da extinção do processo em razão do falecimento por conta da extinção da punibilidade. E também por conta da intransmissibilidade da sanção, que seria de caráter pessoal. Senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu aqui quero apenas insistir na existência e eficácia de uma resolução que, segundo o entendimento de Vossas Excelências, porque se há uma obrigação e não há sanção, é um conselho. Há uma resolução válida, eficaz do tribunal, que manda os gestores remeterem ao tribunal explicitamente esse tipo de procedimento. Inclusive, lá, fazendo, se não me falha a memória, referência ao próprio calendário de obrigações. Esta é a primeira parte. A segunda parte é que, se realmente o gestor faleceu, tem comprovação inequívoca nos autos do seu falecimento, porque este se comprova documentalmente em regra, eu não vejo nenhum óbice, nenhum problema em manter o entendimento do tribunal, já que a multa ela é pessoal, evidentemente ela não vai se transmitir aos seus sucessores. Como nos autos não há verificação nenhuma de potencial dano, até não existiria razão para que o processo seguisse seu curso. Nesse aspecto, eu concordo quanto a essa questão, se realmente foi identificado e está comprovado o falecimento do gestor, evidentemente que a sanção, é evidente que
o processo de sancionamento, até a sanção que eu propus, ela perde totalmente o sentido. Agora, quanto à questão dessa resolução, ela me parece válida, eficaz e que ela, de certa forma, obriga. Evidentemente, não seja a parte mais melhor de se falar aqui neste plenário, mas, em regra, tem-se no senso comum que uma obrigação sem sanção, ela não é obrigação, ela é um conselho. Evidentemente, explicitamente não está lá, que ele vai ser apenado, mas eu entendo que, na verdade, enviar o contrato, eles enviam o contrato, mas a gente não faz a análise do contrato em si. A análise é o final da análise de todo um procedimento. A requisição do serviço, do bem, o cumprimento dos requisitos, as rubricas que devem conter o parecer jurídico como ponto de controle necessário, quer interno, quer ao final. Então, tudo isso é análise, é avaliação nossa. Se formos restringir, acredito que o que está posto disse menos do que deveria dizer. O procedimento como um todo, e todo o procedimento, acredito que deva ser encaminhado ao tribunal, ainda mais quando há utilização de recurso público ou quando há até diminuição patrimonial. Então, eu fico assim muito preocupado que esses tipos de processos, Vossa Excelência sabe, eu não sei se aplica a mesma situação, mas que tivemos, pelo menos noticiado na imprensa, se eu posso falar, problemas seríssimos no município lá do aeroporto, esqueci. Rio Largo, quanto a esse tipo de procedimento, que o tribunal não atual, já de um tempo para cá. Eu não sei se é a mesma coisa, mas é algo que o tribunal tem que receber e tomar as providências por não receber, ou não receber no prazo adequado. É nesse sentido que eu me posiciono. Se realmente tiver comprovação documental aí nos autos que o gestor faleceu, Não. a multa... Não há. Eu tratei esse caso como fato público e notório. É um fato que é fato público e notório pelo Código de Processo Civil, ele elide a necessidade de comprovação. Mas é o algo de fato público conhecimento. e notório aí é em regra entre as partes, né? Eu acho que a gente não... Mas ele era o gestor, né? Ele era prefeito, conhecido da comunidade local, da comunidade... Enfim, eu estou dando tratamento do processo, puxando do processo civil, tratamento quanto à prova, né? Comprovação. E eu acho que é cabível esse tratamento como fato público e notório. Fato público e notório independe de comprovação, né? A gente alega que o presidente da República é A, B ou C, todo mundo sabe, a gente não precisa comprovar que é presidente da República. Enfim, a matéria está em discussão ainda. Eu queria ouvir o Ministério Público de Contas, que tem interesse em se pronunciar, mas antes eu gostaria apenas de ressaltar que a resolução a que Vossa Excelência faz referência é 05 de 2015, não é isso? Não. É a que trata da prestação de contas. Não, Excelência, não. É 5 de 2008. Eu vou verificar aqui rapidamente se o sistema do tribunal permitir. No meu voto, ela está explícita. Eu falo de duas resoluções, uma instrução, como eu não tenho aqui, deixa eu dar uma verificada. 2007. Eu acho que é 3 de 2007, Excelência, que eu me refiro. Compra, venda, alienação de imóveis. Nos processos de compra, alienação e desapropriação de bens imóveis, as administrações públicas estadual ou municipais deverão remeter cópia dos respectivos processos administrativos, juntamente com cópias do registro pertinente no cartório de registro de imóveis, artigo 1º. E assim
Deverão os gestores estaduais encaminhar ao tribunal a relação de todos os bens imóveis pertencentes ao Estado de Alagoas e aos municípios, tanto da administração direta como da indireta, inclusive autarquias, fundações, agências, empresas públicas, sociedades economicamente, num prazo de 90 dias contado da publicação desta resolução, né? Bora Então, lá. A 05, a 0, vossa